Bom dia, irmãs e irmãos. Nessa manhã de adoração, dia de reunirmos, queria meditar com você sobre a certeza da salvação é perseverarmos em andar com Deus. Nós, mais uma vez, vamos deixar de lado um pouquinho o livro de Neemias e voltaremos em breve com ele, se Deus assim permitir. Mas eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu recebi na Conferência Fiel e me senti bastante, com bastante desejo e responsabilidade de compartilhar o mais urgente possível com a igreja. Então, estou parecendo aqueles leprosos, né, que andando pelo caminho ali, eles viram uma cidade inimiga toda destruída, mas cheia de comida lá dentro, né? E eles entraram naquela cidade, viram tanta comida, mas eles falaram, não vão comer não, enquanto nós não levarmos um pouco para casa. Vamos levar para os nossos irmãos também. Então assim o leproso aqui vai trazer um pouco de comida para os leprosos aqui hoje, né? Para nós podermos nos alimentar da santa palavra de Deus, né? Eu quero abrir com você o texto de Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4. O texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus soberano, que fala àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e também para aqueles que já foram vivificados, mas que continuam também dependentes da graça de Deus. A Ti, Senhor, clamamos que o Teu Espírito Santo, como nosso soberano mestre, fale aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, que haja edificação, salvação, exortação, que haja confronto em nossos corações nessa manhã, que haja consolo para aqueles que necessitam, Senhor. E que assim, Senhor, sejamos revigorados nessa manhã, que saiamos daqui alimentados pela Tua doce palavra. E também que sejamos exortados para continuarmos e perseverarmos na fé em Jesus Cristo, pois Tu és, Jesus, o único caminho de volta para Deus. Que isso fique bem claro em nossos corações. Ó Deus, que o Espírito Santo nos dê ouvidos de ouvir a Tua palavra. E que os meus lábios, Senhor, e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A certeza da salvação é perseverarmos em andar com Jesus. Todos nós sabemos, nós já fizemos uma exposição sequencial de toda a carta aos Romanos, estudamos bem toda essa epístola, vamos recordar um pequeno trecho dela, que eu creio que é bastante oportuno nesse momento, e já entendemos também, pelo estudo que já fizemos da carta, que essa carta foi escrita a uma igreja que estava sofrendo muito, com muitas perseguições, muito sofrimento, o que estava trazendo para dentro daquela igreja uma tentação muito grande de desistir de seguir a Jesus Cristo, de apostatar, de deixar de lado Jesus, por causa do intenso e doloroso sofrimento que eles estavam passando.
Então essa tentação era uma realidade naquela igreja, como pode ser hoje no meu e no seu coração, por causa do sofrimento e das dúvidas, dos medos, temores, ansiedades que você e eu estamos passando nesse momento. Então, o autor, naquela época, olhando para essa igreja, ele escreveu essa carta e ele apresenta a única saída, que é perseverar em Cristo. Ele olha para aquela igreja como pastor e ele diz assim: não façam isso. A única chance que vocês têm de salvação é continuar em Cristo. Ele apresenta então, ele mostra para aquela igreja que Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, o grande líder, profeta deles. Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que os sumos sacerdotes, que o próprio tabernáculo. Cristo é maior do que o próprio pai Abraão, pai da fé dos judeus, dos hebreus. Além de Cristo ser o único e suficiente sacrifício aceito por Deus Pai, sendo que todos os outros sacrifícios feitos no tabernáculo, de todos os animais ali, não serviram para redimir de fato o homem. O sangue de bodes nunca salvou ninguém, diz o autor de Hebreus. Então Cristo é o sacrifício perfeito e o único que foi aceito pelo Pai. Então, o autor diz: deixá-lo seria jogar fora toda a segurança da sua salvação, da salvação deles. Jogar Cristo fora é jogar toda a única chance que vocês têm de voltar para Deus. E muito mais agora, ele vai escrever o seguinte: que Cristo é um modelo superior e perfeito de perseverança em meio ao sofrimento. É isso que ele escreve aqui, nesses versículos que nós lemos aqui. Então, eu quero que você possa olhar, eu vou começar de trás para frente. Na verdade, eu vou só usar o versículo 4 agora. Você percebe que ele parece que está meio fora da perícope aí que a gente estudou, né, do trechinho. Parece que 1 a 3 faz tem uma conotação específica, e o 4 parece que está meio de fora. Parece que ele foge um pouco do contexto ali, ou da ideia do autor. Mas preste atenção. Versículo 4, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, qual é a próxima palavra? Não sei se essa palavra consta na versão que você tem, mas na maioria das versões consta ainda. Ainda. O que quer dizer o ainda? Que ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, esse ainda, ele leva-nos a pensar o seguinte: significa que na nossa luta contra o pecado, para vivermos em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, não é isso que ele fala na sequência do capítulo 12? Ele fala: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, a santificação é abandono do pecado. Sem isso, ninguém verá a Deus. Então, nessa luta contra o pecado, nós ainda não estamos sofrendo até o derramamento de sangue, ou seja, a morte. Quer dizer, então, que pode acontecer isso a qualquer momento, não é mesmo? Ainda não, mas pode. Então o autor nos vacina, ele nos prepara. Como enfrentar o sofrimento? Como enfrentar? Foi isso aqui que ele quer dizer para nós aqui, foi o que alguns irmãos do passado deram testemunho para os hebreus daquela época, e para nós hoje também, nessa perseverança na fé. Onde nós temos isso? No capítulo 11 inteirinho. Capítulo 11 nós vemos homens e mulheres que nós chamamos de heróis da fé, que perseveraram até o fim. Chega no fim desse capítulo 11 de Hebreus, a gente percebe que alguns tiveram êxito e sucesso e vitórias, mas nem todos. Versículo 35, acompanhem comigo, capítulo 11, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aleluia.
tiveram mortos em suas famílias que ressuscitaram. Alguns casos do Velho Testamento. Mas olha a continuidade do versículo 35. Alguns foram torturados. Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. O que acontece aqui? Eles não estavam presos no que eles tinham naquele momento. Estavam sofrendo um sofrimento muito grande, tortura. Mas eles permaneceram na tortura, porque a moeda de troca para eles deixarem de ser torturados é deixar a fé, é abandonar a fé. Então eles olharam para uma esperança maior e não voltaram atrás. Continuaram sendo torturados. Na sequência, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então percebam, o autor aqui ele leva a todos os seus leitores a olharem para esse quadro. O verdadeiro crente foi chamado a ter ele tem um privilégio, como Paulo diz em Filipenses 1:29. Desculpa, não tenho certeza se é 1:29 ou 23, mas ele diz, eu vou buscar o texto, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerem nele. O privilégio de crer é grande, mas há um privilégio maior, de sofrer por ele. Ora, sofrimento é alguma coisa que você pode ter como privilégio? Se for para comparar com aquilo que nós estudamos na semana passada em João, e o que vamos ver ainda no próximo capítulo, semelhantes ao nosso Redentor, que honra passarmos o que ele passou aqui nessa terra, semelhantes a ele, lógico, de uma maneira infinitamente menor, mas nós vamos viver algo semelhante. Então é uma honra sofrermos como nosso Rei e Senhor, né? Então esse é o privilégio. Então o autor leva eles a enxergarem isso, que aqueles no passado, que não tinham essa visão plena ainda, perfeita do Messias, mas esperavam, eles tinham essa esperança, eles, assim mesmo, eles resistiram na fé, não se deixaram envolver pelo pecado e nem por qualquer outra coisa, e até mesmo ameaçados, eles não abandonaram a fé no Messias que ainda viria. Quanto mais nós, que já sabemos que veio e voltará, podemos nos apegar a ele. É isso que ele quer dizer. Então, olhando para esses versículos, eu quero trabalhar um pouco alguns aspectos práticos de como nós podemos resistir a tantos inimigos da nossa fé. Como nós podemos fazer isso? O que o autor nos diz nesses 3, agora sim, só de 1 a 3, do capítulo 12 de Hebreus? Como nós podemos resistir de forma prática aos inimigos da nossa fé? Além de então observarmos os modelos e testemunhas que nos rodeiam, esse é o primeiro ponto, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa, que na verdade eu nem coloquei como a primeira coisa, mas ele diz aqui, ele puxa a fila dizendo assim, tem gente que, como você, e pior do que você, sofreu, continua sofrendo. Ele fala dos homens do passado, mas ele também diz, vocês estão rodeados, não só das histórias reais, gente de carne e osso como eu e você, isso são fatos históricos que ele narra, desde Abel até os últimos dias, no capítulo 11, ele narra toda a história da humanidade, pessoas de carne e osso, de verdade, histórias de pessoas que foram
vencedoras na fé. Além de você olhar para eles, isso nos incentiva. Você também tem hoje homens, mulheres de fé, que caminham também na fé, que caminham também nesse sentido de perseverança. Alguns recentemente já foram recolhidos pelo Senhor. Nós todos temos o privilégio de vermos essas pessoas no nosso tempo presente. Eu me lembro, e como foi gostoso, não pela partida do nosso irmão Paulo Bornelli, mas não estou dizendo que isso foi um fato de alegria, não, é tristeza, mas é misturado com uma alegria de saber que ele está com o Senhor e que ele deixou um legado para nós, que ele nos ensinou. E nós cantamos aquela música junto com a família, né, do Grupo Logos, que falam de marcas, as marcas de valor é o nome da música, né? E no finzinho da música, até eu copiei aqui, ele diz, o Paulo César, do Grupo Logos, canta assim, quero pisar sobre essas marcas de... Eu vou cantar para vocês, tá? Vocês se importam? Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço. Se você conhece, também canta, né? Vamos lá? Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh, oh, e não importa o que eu tenha que deixar. Quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. E ele fala, iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. E é lindo esse hino. E assim quando nós olhamos para gente que testemunhou, já não está mais conosco, mas deixaram pegadas, marcas de valor nesse chão desse mundo aqui. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim, é possível, é o que o autor está querendo mostrar para eles, é possível vocês também aguentarem o rojão da perseguição, é possível vocês passarem por essas provas e não abandonarem a Cristo. Vamos ver por que isso é possível. Por que isso é possível? Primeiro ensino aqui. Além de então observarmos essas testemunhas, nós precisamos tomar algumas atitudes como eles fizeram. Primeira delas, desembaraçando-nos do peso. Ele fala na sequência do versículo 1, desembaraçando-nos do peso e do pecado. Vejam, são duas coisas, peso e pecado. O peso nem sempre quer dizer alguma coisa pecaminosa. O peso pode ser alguma coisa que mesmo aparentemente inofensiva, mas ela pode atrapalhar a nossa carreira. Ela pode atrapalhar. É algo que nós mesmos colocamos sobre nós. Isso não foi imposto por outras pessoas. É um peso, a ideia do termo aqui, o peso, esse peso é algo, no original, algo que eu coloquei sobre mim mesmo. Não é imposto por alguém de fora. Por exemplo, nós somos como cristãos, somos livres do poder do pecado, e não só do pecado, da nossa própria carne. O que nós acabamos de estudar na IBD? Que nós não temos livre-arbítrio, porém nós temos o Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo que nos dá poder para resistir à vontade da carne e ao apelo do pecado. Então ninguém pode dizer assim, eu não consigo me livrar do peso, e muito menos do pecado. Não, você consegue sim. Ou então você não é crente, porque o Espírito habita em você. Então a primeira coisa, abandonar algumas coisas que propriamente não são pecado, mas que podem estar atrapalhando.
Peso, por exemplo, não significa esse peso aqui, não significa somente algo externo que atrapalha a nossa corrida, mas até mesmo algo interno. Um peso corporal, por exemplo, que a ideia que ele tem é de alguém que está correndo uma corrida, não uma corrida rápida. Como é que chama aqueles tiros rápidos? Como? 100 metros rasos, né? Essa corrida, um tiro rápido. Não, é uma corrida, é uma maratona. Correndo e correndo e correndo até a velhice, né? É algo lento, porém constante, né? E nós precisamos nos desvencilhar de alguns pesos. Como atleta, ele não podia estar pesado, como um peso do próprio corpo, e nem também caminhar ou correr com roupas pesadas, com uma botina pesada, com equipamentos, fardos que não ajudam em nada na caminhada. Tem que se desvencilhar disso. Talvez aqui ele tenha ideia, alguma raiz de amargura, embora a raiz de amargura a gente possa entender como pecado, né? Mas às vezes a gente carrega algum ressentimento de alguém ou contra alguém em nosso coração. E a gente às vezes não considera aquilo como pecado, mas é um peso que vai te atrapalhar. E é pecado sim. Você não está bem com alguém, você guarda rancor de um parente, de um amigo que virou inimigo, de alguém que te fez mal e você não consegue dar o perdão, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar a sua carreira. Vai atrapalhar a sua carreira. Mas existem outras coisas, como por exemplo, excesso de trabalho, lazer indiscriminado, né? Você não sabe controlar mais aquele tipo de lazer, de hobby. Ah, mas isso não é pecado. Tudo bem, mas se você se vive para aquilo, ele vai atrapalhar a sua carreira cristã. Você tem que botar limites a algumas coisas, ainda que boas em sua vida, para que você consiga correr. Então, peso aqui, o autor dá a ideia de alguma coisa que não é propriamente um pecado, mas que está ocupando na sua vida um lugar exagerado na sua vida, no seu coração. Às vezes cuidar de um filho, idolatrar uma criança, um pai, um parente, uma mãe, um ministério da igreja. Tem pessoas que estão mais voltados para o serviço na igreja do que para a sua própria família. E pior do que isso, tem mais tempo para cuidar das ovelhas de Deus, mas não tem relacionamento com o Deus das ovelhas. O que ele vai servir à igreja? O que ele vai oferecer para a igreja? Então existem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Deixar de congregar, como ele cita no capítulo 10, são coisas que vão fazendo com que a gente perca o ânimo físico, mental e espiritual de continuar correndo a carreira. O segundo caso, ele diz que nós temos que nos desembaraçar-nos também do pecado. Aí sim, nós somos muito rápidos, presta atenção, isso acontece comigo e com você, e nós não podemos esconder isso debaixo do tapete. Todos nós somos muito rápidos para examinar, julgar e até condenar os outros. Mas nós não sabemos examinar-nos a nós mesmos. Nós não sabemos pedir para Deus mostrar os nossos pecados. Isso é um exercício. E aqui o autor está chamando a gente para examinarmos a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, se temos pecados ocultos nas profundezas do nosso coração corrupto. Presta atenção. Se você está correndo aqui, você tem vários companheiros de caminhada, e talvez alguns deles tenham pesos, o peso dele não vai atrapalhar a sua carreira. Seja pecado ou embaraço dele, não vai atrapalhar a sua carreira. Você pode ajudá-lo. Mas você tem que olhar primeiro para você. O Senhor disse que você pode tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas não sem antes tirar a trave que está no teu olho. Você pode ser útil para o teu irmão, mas você tem que estar correndo bem. Se dois cegos começam a caminhar aí na rua, os dois vão para o buraco. Então alguém precisa enxergar para poder levar o cego para o caminho certo. Então,
nós temos que pedir para Deus sondar as profundezas do nosso coração corrupto. E não ache, veja bem, queridos, é isso que eu fui confrontado ouvindo essa palavra novamente, né? Como eu preciso pedir para Deus sondar o meu coração. O pecado do outro não pode me levar a pecar. Eu posso ajudá-lo, mas eu preciso tomar cuidado com os meus pecados. Eu preciso tomar cuidado com o meu próprio coração, que ele é corrupto ainda. Você sabia que ainda existe essa luta contra carne contra espírito ainda dentro de mim, dentro de você? É lógico, nós somos cristãos legítimos, por isso que tem essa luta. Porque se não tivesse luta nenhuma, você não era crente, você não é crente. Só existe uma luta dentro de nós, porque o Espírito de Deus está em nós, guerreando contra a nossa carne. Então nós sofremos com isso. Nós sofremos com isso. É uma guerra. Olha, irmãos, tanto o peso como o pecado, tudo isso, somos nós mesmos que colocamos sobre nós, pois não somos mais escravos, nem do pecado, nem da carne, com suas paixões. Eu quero terminar esse primeiro ponto dizendo que Tiago diz aos seus leitores. Ele diz assim: não diga, se você está sendo tentado, que você é tentado por Deus. Não diga. Você é tentado pelas suas próprias concupiscências. Você é tentado porque você quer permanecer sendo tentado. E se você der espaço à tentação, você vai cair em pecado. E diz que a tentação, ela tem um progresso, no sentido de uma gestação, e ela vai gerar, a tentação vai gerar o pecado, porque você permitiu permanecer na tentação. Você tem a consciência pelo Espírito Santo do que é certo, do que é errado, do que é santo e do que é profano. E se você continuar do lado das coisas que são profanas, amizades que não ajudam, programas que não ajudam, visualizações na internet que só te levam a pecar, a desejar coisas impuras. E se você permanece nesse caminho, um dia o bebê nasce. E ele chama-se pecado. Ele vai nascer. Há uma promessa de Deus, que ele vai nascer. Essa gestação não tem como você evitar. Você não tem como abortar o pecado. Se você permanecer no caminho, você pode abortar se você abandonar o caminho da tentação. Mas eu quero dizer isso, então não coloque a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu pastor que não te visita, né? Às vezes a gente gosta de transferir para os outros, né? Mas você já sabe o caminho para seguir. Você não vai ter pastor 24 horas por dia ao teu lado, pastor a tiracolo, como chamavam antigamente, né? Nós gostamos de jogar para os outros, né? A minha mamãe não cuidou de mim. Meu papai fez tanta coisa errada, por isso que eu falo assim, não, você é assim porque você é pecador. E você quis estar no caminho do pecado. Não transfira, assuma. É o único caminho para você obter cura. Quando você assume, isso é um próximo ponto. Bem, então, abandonando, desembaraçando-nos do peso e do pecado, jogando fora o que nos atrapalha. E agora, em segundo lugar, ele diz assim, alguma coisa que eu posso fazer para me auxiliar. Além de olhar para as testemunhas. Agora ele diz, em segundo lugar, corramos. Mas corramos do jeito certo. Porque tem muitos religiosos em igrejas, entre aspas, achando que estão correndo e não estão. Ou estão correndo para qualquer lugar, menos para Deus. Então corra da maneira correta. Como? Olhando e considerando, olhando firmemente e considerando Jesus. Ele diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Perceberam? Autor e consumador da fé é aquele que tanto nos dá ele foi aquele que consumou a fé, no sentido de que ele permitiu
através do seu sacrifício, ele abriu um novo e vivo caminho. Mas ele não só é aquele que criou a fé, mas ele é aquele que consome, ou seja, aquele que vai consumir no sentido de fazer com que a gente consiga aperfeiçoar a fé. Ele aperfeiçoa a fé em nós, ele coloca a fé em nós e ele vai aperfeiçoar a fé. Isso quer dizer que eu preciso dele o tempo todo. Aqui fala de um relacionamento, andar com Jesus Cristo. Então, Jesus é o maior e o mais perfeito de todos os exemplos de homens e mulheres de fé. Ele, o próprio Deus, ele se encarnou. Ele quis dizer assim, é como se ele dissesse assim: eu vou lá mostrar para eles como que faz. Vejam, por um momento ele abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão da sua, não que ele abdicou, por um momento, ele deixou de lado a sua divindade, o seu poder ilimitado de Deus, não é? E ele se revestiu de carne humana para poder mostrar como homem perfeito, Jesus, não é só aquele que foi gerado de uma maneira não pecaminosa como todos os descendentes de Adão. Não. Mas ele também é homem perfeito, além disso, aliás. Ele é homem perfeito porque ele teve todos os nossos sentimentos. Ele foi carne completa, só que sem pecado. Ele teve todas as tentações e desejos que qualquer um de nós temos, só que ele resistiu. A última tentação dele foi: se você é filho de Deus, desce aí da cruz então. O que pode ter passado na cabeça dele? Ele tinha todo o poder de descer dali e continuar vivo até hoje. Ele ficou quieto. Foi tentação para ele, pensa que não. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Criador daquela infeliz criatura que estava na frente dele ali na cruz e disse assim: você, né, que diz filho de Deus, desce daí. O que passaria na minha e na sua cabeça? Eu vou descer daqui e vou esmagar essa pulga. E ele não fez isso. Ele não caiu em tentação. Então, ele veio para mostrar como é que faz. Ele se encarnou. Pense um pouquinho comigo então e considere a vida sacrificial de Jesus. Veja, então ele abandonou por um momento o seu status divino, ele humilhou-se, tornou-se um mortal, ele foi ultrajado e morto, além de tornar-se um mortal, que já é, digamos assim, a maior humilhação que um Deus Todo-Poderoso e Soberano poderia enfrentar, tornar-se homem, criatura. Além disso, ele foi humilhado como homem, ele foi ultrajado, e ele foi morto como um criminoso, sem ter crime algum. Pilatos disse isso, não disse? Não vejo nele crime algum. Mas ele morreu como um criminoso, do lado de dois criminosos. Aliás, do lado não, no meio. Como quem diz, este é o pior dos dois. Tem um ladrão aqui, tem outro ladrão aqui, dois mais terríveis que tenha na humanidade, porém esse do meio é o pior de todos. É isso. E ele estava lá. Agora, ele ainda sofreu tudo isso por causa de outros, e esses outros eram, nos seus corações, eram seus inimigos. Ninguém o amou, ou fez alguma coisa para dizer e merecer o sacrifício de Jesus. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, inimigos, rebeldes, como ainda somos às vezes. E em nenhum momento Jesus esboçou qualquer possibilidade de desistir de seu propósito. Então, Cristo suportou tudo isso porque confiava na promessa da alegria que lhe estava proposta na glória com o Pai novamente, a sequência do versículo. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Por que ele resistiu? Diz aqui no meio do versículo. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Queridos, nós precisamos ter uma esperança futura.
A nossa esperança não é ainda aqui. Aqui ainda não é o nosso lugar de descanso. Mas nós temos uma promessa do Pai. O Pai prometeu que nós estaríamos com Ele. O próprio Jesus, estando aqui, disse assim: eu vou lá preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. E Ele preparou. Então, ele sofreu tudo isso de maneira injusta. Já nós sofremos porque somos pecadores. Precisamos, vez por outra, do castigo de Deus. E muitas vezes, para nós podermos voltar para Deus, ou permanecermos em Cristo. Nós precisamos, às vezes, do sofrimento, como diz na sequência do capítulo 12, quando o autor fala sobre a disciplina de Deus sobre seus filhos, para que eles sejam participantes da sua santidade, para que eles não abandonem a casa do Pai. E quando abandonam a casa do Pai, o Pai permite algum sofrimento para que ele volte como filho pródigo, e entendendo que lá na casa do meu Pai é infinitamente melhor do que qualquer outro tipo de prazer que eu tenho nesse mundo. Eu volto. O sofrimento faz parte da nossa vida. Precisamos do sofrimento. Então, mas ainda assim, veja só, de forma graciosa, Deus nos faz uma promessa: vocês vão desfrutar da minha glória pelos séculos dos séculos. Então, se o nosso representante está lá, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, está sentado à destra de Deus, e Ele prometeu, os apóstolos falaram sobre isso, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ainda para nós não é uma realidade, porque nós somos presos ao tempo. Mas aquele que é eterno, disse, vocês já estão. Já estão. Nós precisamos confiar nele. Tem algo melhor para nós. Por isso então, já que tem algo melhor, sabe aquela coisa, por exemplo, às vezes a criança está brincando com um carrinho todo quebrado ali, sem rodinhas, né? E a criança está brincando com aquele carrinho. E aí você quer chamar a atenção dele, e você traz um avião desse tamanho assim, lindo, todo cheio de luzes, piscando. O que ele faz? A criança larga aquele carrinho e pega o que é melhor. Nós precisamos abraçar o que é melhor, nós precisamos ter essa visão do que é melhor. É isso que nós somos convidados, vez por outra, quando nós congregamos. Tudo que a igreja tem que fazer é apresentar para nós quem? Cristo. Cristo é melhor. Cristo é melhor. Quando nós apresentamos Cristo, Cristo começa a fazer parte da nossa vida como a pérola mais preciosa que eu tenho. Eu vendo tudo que eu tenho para comprar aquele campo onde eu escondi aquela pérola preciosa de grande valor, porque ela é o meu supremo alvo. O meu coração já está ganho por aquela pérola preciosa. Jesus é minha pérola preciosa. Mas, esse é o segundo ponto então, olhando para Jesus, ou considerando Jesus e imitando Jesus, nós vamos correr do jeito certo, olhando para o modelo certo. Como Jesus andou. Qual é a motivação de Jesus, melhor? Qual foi a motivação de Jesus? Voltar para o Pai. Ele tinha uma motivação. E isso fez com que ele suportasse toda a dor aqui, toda a perseguição. Então, semelhantes a Ele, nós também olhamos para alguma coisa futura melhor, para podermos resistir aqui e não abandonarmos a fé. Mas existe ainda uma terceira atitude que vai completar tudo isso que eu falei para vocês aqui nessas duas primeiras ações. Primeiro, desembaraçando de todo peso e pecado, e correr olhando para o lugar certo, correr da maneira correta. A terceira atitude do crente para conseguir vencer o desânimo e a tentação de apostatar é permanecer nele e ele em nós, pois sem ele nada podemos fazer. Onde é que nós lemos esse texto e estudamos recentemente? João, não é? João capítulo 15.
ele fala assim, que vocês têm que permanecer em mim e eu permanecer em vós. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Presta atenção. Eu quero que você abra então o texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. João, orientado pelo próprio Senhor, quando escreve Apocalipse, está falando? Quando escreve Apocalipse, ele dá exemplos, 7 exemplos de igrejas que passavam por suas peculiaridades. Cada uma tinha um problema, cada uma tinha um jeito, e ele não quis unificar. Cada uma tinha um jeito, ele falou, vocês vão continuar caminhando. Só que, para uma tem que melhorar aqui, para outra tem que melhorar ali. Façam isso, façam aquilo, as orientações do Senhor. Então, primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Eu conheço você. Eu sei tudo o que passa na sua vida. Ele não só conhece as nossas obras, mas ele conhece o nosso coração. Presta atenção na sequência da carta. Ele está dizendo assim, Jesus, o Senhor da igreja, o noivo, está dizendo assim, eu conheço o que vocês têm feito. E ele vai relatar. Quanto a isso, ele diz, vocês estão de parabéns. Presta atenção, versículo 2. Conheço as suas obras, tanto o teu labor, seu trabalho, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 6 agora. Tens contudo a teu favor, mais uma vez, Jesus disse, vocês estão de parabéns. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. No primeiro caso, quando eles colocaram à prova os que diziam ser apóstolos e não eram, eles estavam mostrando que naquele tempo, em Éfeso, alguns falsos apóstolos, que eram dos judaizantes, fariseus, entraram naquela igreja e queriam dizer assim, Efésios, vocês precisam de Jesus, mas também precisam da circuncisão, mas também precisam da lei. Se vocês não cumprirem a lei, vocês de forma nenhuma serão salvos. Então é Jesus e mais a lei. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, nicolaítas. Nicolaítas eram os gentios falsos convertidos. E chegaram naquela igreja e disseram assim, vocês são salvos pela graça. Agora, já salvos, podem viver libertinamente. Vivam na libertinagem, porque vocês já estão salvos. Agora não tem mais limites, ou não tem mais regras, vocês são soltos para viver e fazer tudo que a carne quer. Isso eram os nicolaítas, e Jesus disse, vocês fizeram bem em rejeitar todos eles. Então Jesus conhecia. Mas ele chega no versículo 3. Versículo 3 também fala sobre as qualidades dessa igreja. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja como se fosse uma esposa fiel. Uma esposa, entre aspas, fiel. Ela não abandonou, não apostatou, perseverou nessas obras. Ela tinha perseverança. E Jesus disse, até aí tudo bem. Mas, versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que estava acontecendo aqui? Como diz o Dr. Hernandes, essa igreja, como esposa, era uma ótima empregada doméstica, mas era uma péssima amante. As atitudes daqueles crentes de Éfeso, eram corretas.
Eles estavam fazendo tudo direito. Estavam correndo a carreira, como diz lá em Hebreus. Correndo, só que do jeito deles. A igreja de Éfeso tinha uma vida piedosa do jeito dela. Só que piedade é mais do que cumprir regras de faz e não faz, bebe e não bebe, come e não come. Piedade é devoção a Deus, que significa consagração e relacionamento com Deus. É andar em intimidade com Deus, como o exemplo de Enoque. Enoque recebeu o carimbo, a chancela de Deus, aprovado, porque ele andou com Deus. Então, piedade é mais do que um conjunto de regras de pode e não pode. É isso, mas dentro de um relacionamento com Cristo, que aliás é o relacionamento com Cristo que nos leva a deixarmos o embaraço e o pecado, porque você ama tanto aquele noivo, aquele seu redentor, que faz com que as outras coisas percam o valor e você então abandona o pecado, abandona as outras coisas, abandona o peso. É por causa desse relacionamento que nós somos impulsionados a viver de maneira santa e irrepreensível perante Ele, porque eu o amo. Não porque eu não quero fugir, porque eu quero fugir do inferno. Isso é muito pequeno. É lógico, ninguém quer ir aqui para o inferno, mas isso é pouco. Essa motivação é errada. É correr a carreira olhando para outro alvo, sem ser o alvo correto. Piedade e devoção é ter essa intimidade, é amar a Deus e amar também o que Ele ama, tudo que Deus ama, como a própria igreja. Como João disse, se você diz que ama a Deus, ou ama a Jesus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque você não pode amar o noivo e abandonar a noiva, odiar a noiva. Se você não tiver a noiva, você nunca vai ter um noivo. Você precisa dos dois. Nós somos ensinados a aprender a amar a noiva, com todas as dificuldades que ela tem e é. Então a igreja de Éfeso aqui criou o seu próprio código de conduta, achando que estava correndo bem a carreira e agradando a Cristo. Eles fecharam em si mesmos, fizeram uma espécie de um acordo entre eles, por assim dizer, né? E falaram, nós estamos correndo bem, nós estamos indo bem. Nós paramos de fazer isso, deixamos de fazer aquilo, nós estamos fazendo assim, assado. Aparentemente tudo bonitinho, né? Uma boa esposa. Chega em casa, o noivo, a casa está cheirosa, limpa, tem comida na mesa, está tudo certinho, os filhos na cama, já dormindo, tudo certinho. Mas na hora mais sublime de um casal, onde o leito sem mácula vai selar o amor entre os dois, não tinha ninguém lá no leito, para o noivo. Ninguém entrou à recâmara, como diz o Salomão em Cantares. Onde está aquela sulamita? É sulamita ou sunamita? Eu não lembro agora. Onde está a noiva? Aquela formosa. Ele faz algumas comparações que certamente se eu fizer para minha esposa, ela não vai gostar. Ela é mais formosa que as servas do campo, que a corça. Se falar hoje que ela é mais formosa, até mesmo que, como ele diz, algumas jumentas de Salomão, em algumas traduções, eu capaz de apanhar. Mas ele dizia que ela era extremamente formosa, extremamente cheirosa. Onde está a amante? Então, o que ele está dizendo aqui? O seu coração era frio e idólatra, por amar mais a sua reputação e vangloriar-se em suas obras piedosas do que amar o noivo. Além de sentir-se segura
em sua perseverança e firmeza doutrinárias. Ela estava corretamente, doutrinariamente correta, mas não se relacionando com Cristo. Eles eram, os crentes efésios eram presunçosos. Eles achavam, no coração deles, eles achavam que eles estavam fazendo tudo certinho. Então Jesus manda aqui, versículo 5, lembra-te, olha o remédio, veja, o Senhor nunca põe o dedo no nosso nariz para nos matar, mas Ele faz isso para nos salvar. E Ele mostra à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, aí Ele faz uma ameaça, se não, ou seja, se você não se arrepender, não buscar o que está errado na sua vida, e voltar lá atrás, e não, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E ele termina no versículo 7 dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala isso? O próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo assim para mim e para você hoje: presta atenção. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação no deserto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O noivo é tão bom que ele fala assim: se você se arrepender e fizer o que eu estou mandando, você vai ter um prêmio que você nem imagina. Você não imagina o presente que eu estou guardando para você. Você vai comer da árvore da vida. Você vai viver comigo por toda a eternidade. Você não só vai ser livre do inferno, da condenação, da morte eterna, do lamento eterno, do lugar onde vai haver choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não só isso, mas você vai para uma glória que você não merece e que eu te dou porque eu sou bom, eu sou misericordioso e eu sou generoso com a sua alma, diz o Senhor. Ele te oferece isso, irmão e irmã. Ele está nos oferecendo. Para quê? Para que a gente abandone o peso, o pecado, volte atrás. E mais do que isso, para que nós nos relacionemos com Ele. Fazer coisas para Deus é uma coisa. Agora, andar com Deus é outra, totalmente diferente. É lógico que nós fazemos coisas para agradar o noivo, é óbvio. Toda mulher casada com o homem que ela tanto amou e desejou, né? E ter um bom marido, leva com que essa esposa faça tudo para agradá-lo. Mas a motivação é por causa dele. É porque eu o amo. Essa é a motivação. Então, Jesus deixa claro que o único remédio que garantiria a salvação de Éfeso era voltar a relacionar-se com Ele. Volte à prática das primeiras obras. Quando ele está falando em obras, é que um relacionamento que nós temos de intimidade com Jesus vai frutificar em obras. As obras de obediência comprovam a minha fé, o meu amor e o meu temor a Deus. Porque a acusação não é que ela estava cumprindo obras pecaminosas, mas é porque ela estava focada só nas obras, a igreja de Éfeso. E ele diz assim: você abandonou o amor, o primeiro amor. Primeiro amor, tanto é o amor inicial como o maior amor. Ou seja, aquilo que quando você sonda o seu coração, você diz assim: quem é a pessoa que eu mais amo? Em primeiro lugar, o primeiro amor que surge no meu coração quando eu penso em quem eu amo, tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. E isso vai se confirmar através das obras. Porque alguns até dirão que fizeram muitas coisas em nome do Senhor, mas o Senhor naquele dia vai dizer assim: eu não vos conheço. Muita gente está achando que está fazendo coisas boas para Deus. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês.
Ah, mas nós profetizamos em teu nome, nós fizemos isso, expulsamos demônio, fizemos um monte de coisa em teu nome, demos esmolas. E ele vai dizer assim, mas eu não vos conheço. Conhecimento aqui significa relacionamento. Conhecer na Bíblia é relacionar-se, é ter intimidade. Então, vamos tirar algumas conclusões e aplicações aqui desses textos. Em primeiro lugar, vida piedosa é muito mais do que mera conduta exterior, como a religiosidade ou o legalismo mortos. Piedade é muito mais do que isso. Piedade é deixar algo interno, não só de fora. O peso de desejos e de coisas que nos embaraçam. E mais do que isso, o pecado que nos afasta de Deus. Essas coisas às vezes podem estar ocultas em nossas vidas e nas profundezas do nosso coração, porque o nosso coração é extremamente insatisfeito. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós temos esse problema, defeito de nascência. Um coração insatisfeito. O pecado, a queda, trouxe para nós o desejo de que todo homem quer ser como Deus. Se nós não alcançarmos aquele ponto onde nós somos Deus das nossas vidas, é o eu desse tamanho, o eu ego imenso, nós nunca vamos estar satisfeitos. E é o ego que rege toda a minha vida, isso no caso de nós continuarmos na impiedade. Mas agora Cristo é o Senhor da minha vida. E Ele precisa ocupar o centro de todas as coisas da minha vida. E tudo que eu penso, eu preciso pensar para a glória de Cristo. Fazer para a glória de Cristo. E eu preciso tê-lo como o meu maior amor. É isso que a igreja de Éfeso perdeu ao longo do caminho. Isso então é mudança de coração e de mente, além de mudança de atitudes. Começa dentro, é de dentro para fora. É pedindo que Deus nos tire o nosso coração de pedra e coloque em nosso peito um coração de carne no lugar. Lá em Ezequiel, eu vou ler para você, Ezequiel 36, de 24 a 27, na NVI, é uma versão que eu achei bastante interessante para essa situação aqui, e ela diz assim, o Senhor diz assim, pois eu, Deus, pois eu os tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Deus está falando para o seu povo de Israel. Depois ele diz assim, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ídolo aqui significa até mesmo o meu eu. O meu eu é o maior ídolo. Às vezes a gente fala assim, aquela mãe superprotetora tem a sua criança como ídolo. Na verdade é uma maneira de dizer. O coração da mãe é o seu ídolo. Porque ela quer que aquela criança, filho dela, seja a sua satisfação. Ela faz aqueles cuidados superprotetores, indevidos, porque ela colocou o seu filho no coração como a sua satisfação. Então, Deus diz que, além de aspergir água sobre vocês e purificar os seus pecados, Ele diz que Ele iria purificar de todos os seus ídolos. Depois Ele diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Significa que, se nós não formos transformados de dentro para fora, no coração, nós nunca vamos conseguir obedecer a Deus. Nunca. E qualquer tentativa de fazer isso sem uma transformação interior é religiosidade morta.
Em segundo lugar, eu quero mencionar para nós aqui o problema do pecado. O pecado, no caso do pecado, não basta apenas deixá-lo, como uma determinação humana. Mas lá em Provérbios diz que nós temos que deixar o pecado. Diz, mas tem uma coisa que você tem que fazer antes. Você lembra do texto? Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, quero lembrar a todos nós aqui, que não é só a determinação de fazer a coisa correta daqui para frente. Precisa ser purificado o seu coração. Como que é feito isso? Através da confissão. Nós temos medo de enfrentar a confissão de pecados. Por quê? Porque isso nos humilha. E nós somos soberbos. E nós temos um eu que não pode passar vergonha. Nós temos um eu aqui que não pode, eu não posso sofrer isso. É muito vergonhoso para mim. Mas é o que Deus nos dá de remédio. Confessar, queridos, também não é só confessar para Deus. É lógico que todo pecado é contra Deus, então confessar aqui é rasgar o coração, é se humilhar diante de Deus, sim. E enfrentar também a vergonha de se despir diante daqueles a quem pecamos e ofendemos. Davi sabia disso, ele aprendeu isso melhor. Salmo 32, ele diz assim: enquanto encobri as minhas transgressões, os meus pecados pesavam sobre mim, e eu sofria como sequidão de estio todos os dias. Eu estava morrendo aos poucos, o sofrimento, por causa dos pecados não confessados. E então ele diz: confessei-te o meu pecado e as minhas transgressões não mais ocultei. E então ele desfrutou da purificação, da paz com Deus. Então, confissão não é apenas para Deus que o fazemos, mas também para nossos semelhantes, para as vítimas dos nossos pecados. E você não vai conseguir se libertar se você não fizer isso. Não há outro remédio. Se houvesse uma segunda alternativa, ou uma alternativa, na segunda não precisa dizer, né? Uma alternativa, a gente falaria. Eu sou o primeiro a desejar algo que não seja tão humilhante, tão vergonhoso. Mas eu quero dizer para vocês, depois de alguns anos de caminhada, poucos, mas alguns anos de caminhada, olhando para os meus pecados, e a maneira como Deus me livrou dos meus pecados, não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Como foi difícil confessar os meus pecados, principalmente para aquela a quem mais eu amo aqui na terra. Como foi difícil enfrentar e confessar e mostrar para ela quem eu sou de fato e de verdade, na realidade. Fazê-la conhecer quem é o Newton, como eu me conheço. Então, confessar aqui, depois dessa confissão, sim, vão ficar lembranças terríveis, essas feridas agora cicatrizadas depois da confissão, essas feridas em nossas almas, são lembranças que nos purificam e elas são usadas até por Deus para evitar com que eu volte ao pecado, que eu caia de novo naquele pecado. Então essas cicatrizes que doeram tanto e me envergonharam, me humilharam tanto no passado, eu olho para elas e digo: Senhor, tem misericórdia, eu não quero cair mais nesse pecado. Senhor, eu não quero passar mais por aquilo que eu passei, é muito terrível. A vergonha é muito grande e a dor é muito grande. Então, Senhor, eu não quero mais cair nisso. Então é para isso que existe a confissão. A vida de cruz é isso, é mortificar a carne desde a raiz, precisa ser de dentro para fora, não é só parar de fazer aquilo, é parar de fazer aquilo, mas antes é confessar o pecado. E em último lugar, sem uma vida corandeu, sem uma intimidade com o nosso noivo, nós não chegaremos lá.
Se Jesus e o seu reino são o que de mais precioso você encontrou em sua vida, então você vai abrir mão de tudo que pode roubar o seu coração desse tesouro. Você vai abrir mão. Isso é piedade. É de dentro para fora. É você parar de fazer coisas pecaminosas, ou algumas nem tanto, não são pecaminosas, mas que te atrapalham na carreira, mas você vai abrir mão porque você tem algo melhor. Porque você tem um tesouro. Nós precisamos aprender a pedir: Senhor, mostra-me a tua glória, como Moisés falou. Senhor, muda o meu coração e faz com que eu possa amá-lo acima de todas as coisas. Mostra-me, Jesus, que o Senhor é a bênção maior e nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo com todo o nosso coração, ou de todo o nosso coração. Para nós aqui, às vezes essas palavras parecem mais poéticas, né? Parece que já não surtem muito efeito em nossos corações. Mas creiam numa coisa que eu vou falar para vocês, queridos. Cai um temor na minha vida quando eu penso que estou sendo um bom pastorzinho. Estou fazendo a obra direitinho, estou cuidando das coisas que eu tenho que cuidar, vez por outra tem um errinho, mas eu me arrependo e volto. E parece que está tudo certo na minha vidinha. Estou correndo a carreira. Alguns embaraços eu estou deixando, peso, pecado, confessando. Mas onde está a minha paixão pelo noivo? E eu fiquei me perguntando, onde está a minha paixão pelo noivo? Queridos, se vocês querem abraçar essa causa junto comigo, de aprendermos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Bem-vindo ao clube, né, como dizem. Vamos juntos, queridos. Nós precisamos aprender a amar o noivo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, a uma vida de adoração, a considerarmos o Senhor em tudo que nós fizemos em nossas vidas. Não é só cantar louvores a Jesus e dizer que Ele é lindo, bonito e cheiroso. Cheiroso ainda não, né? Que nós não conseguimos ainda sentir o aroma da fragrância do noivo. Um dia vamos lá. Mas é olhar para Ele e dizer assim: eu amo tanto o Senhor, que eu vou abrir mão de algumas coisas que estão me atrapalhando, para que eu possa pegar o melhor, para que eu possa estar mais perto de Ti, para que eu possa sentir mais a Tua presença e viver na Tua presença. Irmãos, eu anseio por isso, eu não cheguei ainda lá, mas nós estamos juntos no mesmo barco, no mesmo barco. É isso que você está fazendo aqui nessa manhã, é continuar congregando, continuar conhecendo a Jesus, aprendendo sobre Jesus, e na sua casa, estudando a palavra de Deus, orando, tendo uma vida de confissão de pecados, ouvindo bons hinos que falam sobre Jesus, sua obra, sua pessoa. Enfim, nós precisamos estar cada dia mais enchendo a nossa mente com essas coisas, porque o mundo não está a nosso favor nesse sentido. E o nosso coração, muito menos, se nós deixarmos por conta própria. Nós não vamos conseguir amar a Jesus sozinhos. Precisamos pedir para Ele: faça essa obra em mim, Senhor. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. E coloque um coração novo, de carne, dentro do peito de cada um de nós aqui nessa manhã. Em nome de Jesus.